já nessa primeira parte. Quando você começa a achar que as promessas de Deus estão demorando, o que acontece? Naturalmente, nós começamos a nos inquietarmos. Nós começamos a achar que essa promessa, ela tem dúvidas. Você começa a falar assim: Deus falou comigo, mas eu acho que eu não entendi. E aqui é um texto claríssimo que vai tocar nesse assunto, porque eles já tinham um período prolongado que eles estavam na jornada, já estavam passando e nada acontecia com relação a essa promessa. E algo interessante também que eu quero colocar aqui: às vezes, quando nós lemos esse texto, se o pastor pegar essa Bíblia e ler Gênesis todo, ele vai gastar, sei lá, vamos botar aqui 2 horas. E é isso algo também que eu queria que os irmãos entendessem, que eu dependo desses detalhes para que nós entendamos. Você vai ler um livro de Gênesis em 2 horas, mas a história, toda essa história de Abraão, ela é uma história de décadas. É isso que é importante você entender. Então, quando nós simplesmente pegamos aqui, e Abraão foi abençoado e foi, lendo é muito rápido. E eu preciso que vocês entendam de tudo isso. Então, começou a gerar inquietação e dúvida. Olha só, eu dizer aqui agora algo interessante, dizer que Abraão, aqui até agora é Abraão, duvidou de Deus. Eu não estou querendo de forma alguma desmerecer, mas tem algo que me deixa muito feliz nessa parte. Olha só, Abraão, ele teve dúvidas, ele se inquietou. E sabe o que isso me deixa muito, muito feliz? É que ele era humano. Olha só que interessante, a gente costuma ler o pai da fé, o pai daquilo, o herói da fé, os heróis. Mas olha só, Abraão, ele teve dúvidas. Sim, nós vamos confirmar que ele teve alguma dúvida nesse texto, ou pelo menos ele se inquietou. Isso nós temos que ver. E olha só, quando eu quero dizer que eu fico feliz quando eu vejo esses detalhes que me chamam a atenção. Elias teve medo de morrer e fugiu, certo? Eliseu disse a Elias: não me deixe sozinho. Olha, a gente costuma ver essas bênçãos de Eliseu, de Elias, e aqui eu queria rapidamente citar 2 versículos do que diz Davi: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então olha só, isso é fantástico, porque, cara, Davi, Elias, Eliseu, eles eram humanos? Eles tiveram fraquezas humanas. Agora, eles foram escolhidos, e aí é onde está uma incógnita. Nós não sabemos quais são os critérios que Deus usou para escolher. Agora eu sei, o mesmo critério que Deus escolheu Eliseu, Elias, Davi, ele escolheu você, pastor. Escolheu você, irmão Joel. Escolheu você, porque Deus, ele escolheu. Ele necessariamente não escolheu só profetas, reis e outros. Ele nos escolheu também. Nós estamos aqui hoje porque nós somos uma escolha de Deus, né? E é interessante. E agora eu quero voltar para uma perspectiva. Mas onde é que nós começamos a duvidar e se inquietar com relação a Deus? É porque nós começamos a usar nossas convicções, nossas experiências, e acharmos que nós temos o poder sobre a nossa vida. Quando você passa a fazer isso, aí Deus não vai fazer parte, porque Deus não se aceita dividir. Aleluia. Ele não se aceita. E aí vem mais um detalhe interessante: quando você resolve tomar a rédea da sua vida, corre um grande risco que aconteceu aqui, que Sarai resolveu ajudar a Deus. Então Sarai tem uma ideia:
Gênesis 16, 3 e 4. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Gênesis 16, 15. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Tá? E aí é sobre esse jovem hoje que eu vou falar. Toda essa primeira parte, nós temos que entender bastante o contexto do qual isso aconteceu. E agora chegamos ao teor, é onde eu quero entrar. E aí eu quero começar relacionando como Ismael entra em toda essa promessa. Como Ismael entra na promessa? Ele primeiro entra como uma bênção. Ele passa a promessa com o nascimento de Ismael, deixa de ser promessa e vira bênção. Porque não é mais promessa, agora eu tenho descendentes. Se Abraão, agora a partir de agora eu vou chamá-lo de Abraão, se Abraão não tem um filho, ele teria que deixar todos os seus bens, toda a sua fortuna, todo o resultado do seu trabalho, da sua labuta, do que ele conquistou com Sara, ele teria que deixar para um de seus escravos, ou escravo ou servo, porque no contexto nós temos muito essa ligação, mas eu vou botar para um servo. Então olha só que interessante, ou seja, quando Ismael nasceu, pronto, resolveram-se quantos problemas? A promessa, a bênção. Ismael era uma criança extremamente desejada. Ele resolve o problema da sucessão de Abraão. Ele passa a poder ser o recebedor da herança. Ele se torna algo muito interessante, ele se torna o primogênito, que naquela época era uma série de contextos, de privilégios que poderiam acontecer com mais alguém. E aí vem algo interessante, quando a bênção vem, ela vem e ela consegue mudar a vida de pessoas relacionadas à bênção. Olha só, quando Ismael nasceu, o que aconteceu com Agar? Agar era uma escrava egípcia que provavelmente tinha se tornado serva. Mas agora, olha só o que Agar se tornou: uma alta dama da sociedade. Olha só, Agar passou agora a ser a mãe do herdeiro do patrão. Olha que interessante, a vida de Agar foi totalmente mudada. Ela passa a ser a mãe do herdeiro, a mãe do primogênito, e com um detalhe importante, olha que algo interessante. E Abrão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Então, o que mais nós podemos imaginar? E o que poderia passar naquela situação? Uma tranquilidade na vida de Agar, né? Porque Ismael ainda era um bebê, mas ela ficou tranquila. Abraão tem 86 anos, tem um filho, a promessa vai se cumprir, as bênçãos virão e eu farei parte dessa bênção. Olha só, e Ismael estava eleito, estou eleito, eu tenho um futuro tranquilo, um futuro garantido, e agora é simplesmente esperar o tempo correr. Parece tudo muito ótimo, não é? Mas tem um detalhe, mas a promessa não era essa. Gênesis 17, Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se íntegro. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de multidão de povos. E ainda disse Deus a Abraão: não chamará mais tua mulher de Sarai, e sim Sara. Verso 16: eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe das nações, e dela sairão reis. Olha só que interessante. Para todo mundo isso é interessante.
menos para Ismael. Isso é muito, muito interessante. E essa promessa veio, Abraão tinha 99 anos, quando essa promessa chegou. Ou seja, quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Né? Aí agora nós vamos começar a entender exatamente o que acontece com Ismael. Promessa agora realmente cumprida, nos termos no qual o Senhor ditou. O Senhor ditou que seria um filho legítimo, no contexto da época. E aí, vamos lá, estava tudo muito interessante, mas ele deixou de ser herdeiro, ele deixou de ser primogênito, porque ele perdeu a condição de filho, ele perdeu tudo. E Agar, olha só, a primeira dama de toda aquela sociedade, voltou a ser uma serva. Olha só que como o nascimento de Isaac acontece, e a partir daí o que acontece na vida de Ismael. O que eu vou dizer agora até parece um pouco cruel, mas olha só, com o nascimento de Isaac, Ismael, ele passa a não ser nada. E mais, além de não ser nada, ele tem tudo para se tornar um problema. Olha que como algo pode acontecer na vida de cada um, como a nossa vida tem esses riscos, e são riscos reais. Ismael, ele é o único aqui que não faz nada errado. Nada, Ismael não fez nada errado. Só que ele passou a não ser mais protagonista de nada. Ele passou a não ser importante, ele passou a não ter função, ele passou a simplesmente virar o filho da escrava. E agora, irmãos, eu queria que todos vocês fizessem uma pequena reflexão. A gente costuma ouvir o que eu estou falando, mas, por exemplo, a pastora Márcia, ela tem uma filha adolescente, Rodrigo tem irmão adolescente, o pastor tem filhos adolescentes, Joel. Eu queria que agora cada um, por alguns segundos, fizesse uma reflexão, entrasse na vida como que se nós fôssemos um Ismael. Olha só, Ismael nessa época tinha quantos anos? 14. Olha só, ele era um jovem, e durante toda a situação, e tem algo muito mais ainda importante, Ismael, durante todo esse período, ele foi treinado para ser herdeiro. Ismael não foi treinado para ser servo. Ismael foi treinado para ser patrão. Ismael foi treinado para ser líder e não ser liderado. E olha só, então, a vida de Ismael estava comprometida. E naquela época, a vida das crianças, elas começavam um período bem mais anterior ao que é hoje. Ele era ensinado nas leis do Senhor a partir dos 3 anos de idade. Em alguma parte daquela cultura, com 12 anos, ele era considerado já um adulto no termo de responsabilidades. Então, olha só, Ismael, ele sai exatamente do tudo para exatamente o nada, com o risco desse nada virar negativo. Por quê? Porque o tratamento a Agar, a partir daí, com certeza vai mudar, né? E eu quero aproveitar aqui para entrar num assunto relacionado a como nós lidamos com as dificuldades, como nós lidamos com decepções, com frustrações, como as pessoas hoje, eu quero trazer agora para hoje, eu quero trazer para dentro da igreja, como hoje nós temos dificuldade de lidar com frustrações, nós temos dificuldade de lidar com qualquer coisa que você é preterido, tá? O Rodrigo trabalha numa empresa, e aí o filho do chefe vem trabalhar na empresa, ele vai ser trocado de lugar, e não adianta achar ruim, isso é natural, vai acontecer. O pastor Zé Bezerra trabalhava numa empresa, o filho do dono apareceu,
e precisava do lugar dele, ele era o gerente, vai ser demitido. Nós temos que entender que a vida vai trazer percalços, ela vai trazer para você muitos problemas. Agora, como nós vamos tratar disso e como nós vamos nos posicionar relativo a isso? Nós conversamos muito nos grupos de jovens de algo que assim me deixa muito triste. Em setembro do ano passado houve uma campanha contra o suicídio. Assim, isso me impressiona. Como as pessoas hoje estão frágeis, como elas não aceitam decepções, não aceitam frustrações, né? E quando a gente fala com alguns jovens, a gente ouve o seguinte: o meu pai tem a obrigação de me deixar herança, eu não pedi para nascer. Negativo. O seu pai, ele tem que te dar uma estrutura. A luz humana, ele e a esposa te deram a vida. Aleluia. Então, é isso. Agora, se nós pudéssemos, se eu puder deixar para o Mateus 2 casas, 3 casas, pode ter certeza que eu farei, tá? Se eu puder deixar para o Mateus um carro melhor, eu vou deixar. Garanto que o pastor tem interesse em deixar bens para os filhos dele, mas isso não é o que vai fazer, porque não vai garantir o futuro dos filhos, porque nós vamos ver aqui. Abraão era muito rico, e até agora a vida de Isaac se tumultuou, aconteceu algo. E olha só, o diabo, ainda tem os que dizem, né, tem aquelas crianças, os filhos, meu pai não me dá nada, e tem outros que dizem: pastor, o diabo quer me destruir. É a função dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. E nós temos que começar a entender que nós não somos injustiçados, tá? Nós não somos injustiçados pelo mundo. Eu não estou aqui prevendo ou profetizando nada para a vida de ninguém. Eu estou citando fatos baseados na nossa história. E quem é aqui que não conhece ninguém agora, ao seu redor, que uma doença acabou com a vida familiar, uma falência desestruturou essa família? Se alguém falar que eu não conheço ninguém, irmão, você está no céu. Mas houve algo na vida daquelas pessoas que poderia ter mudado radicalmente a vida dessa família. E é por isso que eu quero dizer o seguinte: que o imprevisível, ele pode acontecer. Desde agora, se você deixar que Deus assuma o roteiro da sua vida, pode acontecer, mas a posição na qual você vai estar é diferente. Os problemas acontecem, mas como nós nos colocamos diante do problema é a diferença, né? E eu quero fazer aqui um exercício com cada um. Depois que eu citei o que aconteceu aqui com Ismael, hoje, quem teria coragem aqui agora de trocar a sua vida pela de Ismael? E olha que muitos nem sabem o final do texto, mas igual já está: perdeu o pai, perdeu a mãe, porque vocês vão ver que quando as coisas mudam, as posturas das pessoas mudam. Quando você é herdeiro, primogênito, e você é o filho da promessa, as coisas acontecem, são jogadas até você. O gerente te liga, você toma café, ele traz um carro na sua porta. Mas a hora que você vira filho da escrava, as coisas passam a mudar muito. Ismael volta a ser o filho que o patrão teve com a escrava. E mais, Agar, sua mãe, ela perde todo o seu status, toda a sua importância, e com certeza, a partir daí, o tratamento de Sara com ela vai ser diferente. Isso aí não precisa estar escrito, nós podemos afirmar. Mas, tem algo que eu tenho a dizer a todos vocês: com tudo isso, ou você sendo filho de uma escrava, ou você sendo filho de um rei, ou você sendo administrador, ou você sendo operário, ou você sendo escravo, ou você sendo dono, a vida tem que continuar.
E a vida de Ismael, ela tinha que continuar. Olha só, não tem como, a vida tem que continuar. Não interessa a situação que você está hoje, não interessa se a sua história hoje é complicada, mas a sua vida tem que continuar. Isso não é opcional, e Deus não lhe dá essa opção. Na Bíblia é muito claro, você não tem poder sobre você mesmo. E aí, vem para esse aspecto que eu queria colocar. Agora, você continuar e você passar por algo tão grave como aconteceu com Ismael, isso pode até trazer para a sua vida o caos, pode trazer para a sua vida uma crise, ele pode atrasar o seu caminho, ele pode fazer com que seus planos demorem um pouco mais a acontecer, mas eles não podem te paralisar. E é isso que a gente tem que entender. Não interessa a crise na sua vida, mas você não pode deixar que ela o paralise. A partir daí você está mais pior do que morto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fique tranquilo com algo que eu vou dizer agora. O senhor sabia, pastor, que tem muitas coisas que o senhor tem que alguém quer ter? Olha que interessante. Sabia, Rodrigo? Tem muitas coisas que o Rodrigo tem que alguém quer. Agora, eu afirmo também que tem muitas coisas que outras pessoas têm que o Rodrigo também quer, que o pastor quer, o irmão Joelson quer. A vida, ela não é perfeita para todos e não é imperfeita para todos. E isso nós temos que entender bem. E agora vem uma situação complicada. Não existe uma situação tão ruim que não possa piorar. Isaac cresceu e foi desmamado. No dia que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa, e Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava do seu filho Isaque. E disse a Abraão: expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho. Olha que interessante. Quem teve a ideia? Sara. Ela teve a ideia. Ela teve a ideia, ela convenceu Abraão, né? E tem algo aqui que eu queria que vocês prestassem atenção também. Olha só, quando Ismael nasceu, ele era filho dela. O texto aqui diz: e Ismael, filho de Sara. A lei lá na época e os costumes permitiam. Então olha só, Ismael era o filho dela, o herdeiro primogênito. Mas olha só agora, Abraão, o filho que aquela escrava egípcia te deu. Era isso que eu queria que vocês entendessem, que a própria Bíblia vai dando um contexto. Ismael e Agar deixaram de ser atendidos pela promessa e viraram um peso. Olha só, tinha 14 anos Ismael, ele estava com o Isaac que tinha 1 ano. Eu estou calculando 1 ano porque havia desmamado, ou 2 anos. E quem é que está olhando? Sara. Podia estar todo mundo olhando, quando ele de alguma forma brigou com Isaac. Mas aí o que ela disse? Ele está zombando do meu filho, do herdeiro, do primogênito, e eu quero que você mande-os embora. Tá? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, aí fazer um alerta. Quando nós queremos ajudar Deus, não precisa. Deus fez o céu, fez a terra, tudo que nela há, mas as pessoas se complicam. Toda essa complicação aconteceu, como eu disse, por quê? Porque Sara quis ajudar Deus, baseada no pensar dela, nas convicções. E aí, quando tudo se complica, o que é que Sara fez? Adão, aquela escrava que te deu um filho. Olha só o tratamento, mudou totalmente. Antes, filho da promessa. E eu quero que vocês entendam uma coisa: cuidado com os atos que você tem, porque pode ser que não seja prejudicado você diretamente. Sara não foi prejudicada em nada nesse ponto. Ela sai ainda, volta para a promessa como a dona de tudo, mas a vida de Agar acabou,
a vida de Ismael acabou, inclusive podendo chegar a ter um fim trágico. Cuidado com as suas atitudes e com as pessoas que podem ser prejudicadas. Jonas, ele estava no barco e todos no barco iam morrer, mas pelo pecado de um. Olha só, era o pecado dele, e quase todos no barco morreriam. E o mais interessante, as pessoas, quando se colocam como Sara, numa posição, elas tentam primeiro se eximir da culpa, se dividir a culpa, ou pior, transferir a culpa. Abraão é o filho que a escrava te deu. Ela faz exatamente como acontece muito hoje em dia. Você fala assim: se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. E foi exatamente o que ela fez. Por que ela fez? Porque ela podia. Então cuidado com ações que você tem, que pode prejudicar sua esposa, seu filho, sua nora, seu amigo. Suas ações, elas têm um desfecho, né? Ismael perde a primogenitura, a herança, o pai e a mãe, e a água está acabando. Eles foram mandados embora. E Abraão, ele, atendendo a uma ordem de Sara, olha só que interessante, ele atendeu uma ordem de Sara quando coabitou com Agar, e agora novamente ele atende uma ordem de Sara e expulsa Agar e Ismael. Agora olha só que é algo interessante que eu queria entender. Eu, fazendo essa descrição, em muitos momentos eu fiquei chateado com Abraão, porque olha só. E outra coisa, quando nós estamos falando em que ele expulsou Agar e Ismael, ele não expulsou Agar e Ismael da cidade ocidental, que você anda 3 quilômetros e tem pelo menos um viaduto. Ele deu um pão e um odre para Agar e Ismael, e eles foram lançados no deserto. Olha aqui algo que eu queria que vocês pensassem. E eu fico pensando rapidamente que Ismael pode ter falado: Ismael nessa história, ele era um jovem de 14 anos, ele estava numa situação difícil. Eu calculo que ele deve ter pensado assim: mas o que está acontecendo? Eu fui jogado fora e eu não tenho nada. Porque olha só, Abraão, ele sabia da promessa a Isaac, mas eu calculo que só ele sabia, porque a Bíblia não cita que ele passou a promessa que Deus deu para ele, estendendo a Ismael. Ele não passou para os outros. Ou seja, Ismael e Agar não sabiam que tinha algo sobrenatural. Eles sabiam que eles foram levados para morrer. E isso é interessante. E outra,